Shalom. Queremos dar continuidade aos estudos sobre a vida de José, que foi alguém que experimentou o desenho de Deus, que de fato conseguiu viver o desenho de Deus, e as suas experiências negativas e positivas nos ajudam muito a compreender como eu e você também podemos viver o desenho de Deus. E é isso que nós queremos fazer nesse estudo de hoje. Mas antes nós vamos orar. Pai, nós queremos pedir a tua graça sobre nós, que a tua bondade nos alcance nesse tempo de estudo, nos capacitando, Senhor, a aprender, a apreender esses princípios, valores, ensinos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A história de José, como nós já vimos, começa com um sonho. Já vimos que a grande questão é: por que José? Ele teve um sonho e esse sonho foi dado por Deus. Mas por que Deus escolheu José? Por que Deus deu o sonho justo para ele? Por que não para os outros irmãos? Por que não fez isso uma geração antes, uma geração depois? Porque Deus tem os seus próprios propósitos e planos, e a soberania de Deus não pode ser questionada. Na verdade, precisamos compreender que mesmo quando nós não conseguimos alcançar o entendimento daquilo que Deus está fazendo, precisamos também nos submeter. O vaso não pode questionar aquele que o fez: por que você me fez assim? O oleiro, ele tem o poder sobre a massa, sobre o barro, e ele pode moldar o vaso exatamente do jeito que ele quer. O ferreiro pode pegar o ferro e fazer o que ele quiser com ele. E o ferro não tem que questionar: por que você me fez um móvel assim? Por que me fez um pé de mesa daquele jeito? Ele não pode fazer isso, porque a soberania é que comanda. A soberania de Deus sobre nós é que determina quem Deus escolhe e quem Deus não escolhe. No final das contas, o que nós sabemos é que Deus, ele poderia não nos escolher para nada, não nos abençoar em absolutamente nada, e ainda assim teríamos que ser gratos. Por quê? Porque Deus não nos abençoar é justiça. É Deus usando a sua justiça e o seu direito. Mas Deus nos abençoar, isso é bondade, é graça. É Deus decidindo ir além daquilo que nós merecemos. Bom, quando nós olhamos para a vida de José dessa forma, então nós podemos observar o favor de Deus, Deus escolhendo um vaso de barro, ou seja, alguém que não tinha qualificações, pelo contrário, cresceu numa família disfuncional, e nessa família ele foi rejeitado pelos irmãos, mas Deus o escolheu e Deus decidiu que ele era a pessoa com as características ideais para isso. Portanto, nunca se esqueça, não importa a sua família, não importa de onde você veio, não importa onde você nasceu, não importa a educação que você teve, o que importa é Deus está no centro, Deus está no comando da sua vida. Quando isso acontece, o que temos de resultado é que o desenho também é vivido. Nós só vivemos o desenho por causa de Deus e não por causa das nossas qualidades. Então, não importa de onde você veio, a sua história, quem veio antes de você. O que importa é se hoje você está vivendo com Deus, andando com Deus e experimentando o centro da vontade de Deus, dando a Ele o comando da sua vida. Quando nós olhamos para José, vemos algumas marcas da vida de José. A primeira delas é que José era autêntico. José, ele não escondia o que ele pensava, ele não escondia o que ele cria. Por isso, lá na prisão, ele se arriscou ao falar com os prisioneiros sobre interpretação de sonhos. Ele não se importou com o que poderia vir quando ele rejeitou a sedução da esposa do Potifar. Da mesma forma, ele não se preocupou com a reação dos seus irmãos quando ele contou os sonhos. E mais, José era tão transparente que a Bíblia nos fala que ele vinha e contava para os seus pais os maus feitos dos seus irmãos.
Então, todo esse conjunto de atitude mostra que José era ele mesmo. Ele era uma pessoa sincera, transparente. Ele era sem cera, sem máscara. Ele não tentava, encobrir o que ele era, o que ele pensava, o que ele desejava, ele simplesmente era ele mesmo. Então, a característica de José, apesar do ambiente disfuncional onde ele vivia, é que ele era movido pelo desejo, de viver a vida que Deus deu para ele, e não uma vida que fosse de agrado dos outros. Então, mesmo que ele desagradasse terceiros, ele continuaria vivendo o seu estilo de vida. Por quê? Porque ele queria mais a Deus do que agradar às pessoas. Isso fica evidente ao longo da vida de José. Então, pare e pense nisso. Quantas vezes a gente age apenas em função do que os outros pensam? Quantas vezes a gente faz as coisas apenas com a preocupação do que os outros vão falar? Se os outros vão nos aceitar ou não? O nosso medo de rejeição, medo das pessoas, faz a gente ter uma vida falsa, criar cascas, criar máscaras que acabam mostrando aquilo que nós não somos na verdade. E aí deixamos de viver segundo o padrão de Deus para vivermos segundo o padrão das pessoas, mesmo que seja a família, os amigos, no trabalho. Queremos viver apenas numa aparência que agrade os outros, sem vivermos de fato aquilo que Deus tem para nós. Não quer dizer que, eu tenho um temperamento forte, os outros que me aguentem, então eu falo. Não, isso é falta de educação. Isso é falta de temperança, como diz a Bíblia. O que nós precisamos é que os nossos, nosso temperamento, o nosso jeito de ser, né, as nossas qualidades e defeitos sejam todos esses itens submetidos ao Espírito Santo. Por quê? Porque quando estão sob o controle do Espírito, o que é bom permanece e se manifesta. O que é ruim, ele é seguro, não pela minha força, porque eu tento esconder alguma coisa, mas porque o Espírito Santo me dá controle próprio, domínio sobre os meus impulsos ruins. Num tempo de lacração, do politicamente correto, numa época de cancelamento, em que a gente fica com receio de ser podado, cortado, cancelado pelos outros, em que muitas vezes não conseguimos, numa rede social, por exemplo, postar aquilo que a gente crê, que a gente de fato acredita da palavra de Deus, porque temos medo do que os amigos vão falar, porque alguns vão entrar e vão fazer críticas. Ou às vezes, quando alguém entra e faz uma crítica àquilo que nós postamos, ficamos irados e permitimos que um temperamento incontrolável esteja assumindo a nossa vida, quando na verdade nós precisamos aprender é que, independente do politicamente correto, nós não estamos nesse mundo para agradar a maioria, nós não estamos nesse mundo para agradar os outros, nós estamos aqui para agradar a Deus. Se eu preciso abrir mão de alguma coisa para abençoar o outro, isso é de Deus. Mas se eu vou ficar me tolhendo de ser eu mesmo apenas porque eu tenho medo do que os outros vão falar, isso é maligno. Então existe uma grande diferença. Nós estamos sendo constantemente desafiados a vivermos o nosso cristianismo de forma que não importa o que as outras pessoas falem, não importa se vão derrubar a sua conta do Facebook ou de outra rede social, não importa se vão te perseguir e falar mal de você. Aliás, Mateus capítulo 5 nos diz que nós somos bem-aventurados quando nos perseguirem e mentindo disserem todo mal sobre nós por causa do Senhor. Isso é bem-aventurança. Está lá em Mateus capítulo 5. Então, temos que aprender que nesse tempo, não importa se vamos ter muitos seguidores do Instagram, não importa se muitas pessoas vão retweetar o nosso tweet, não importa se as pessoas vão nos seguir no Facebook, não importa se as pessoas vão assistir os nossos vídeos, isso não é o mais importante. Bombar nessas coisas não é o mais importante. O mais importante é eu viver
o meu desenho. Viver o desenho que Deus tem de mim e que está diante dele. Uma das características de José é que ele se manteve íntegro até o fim. Íntegro quer dizer probo, irrepreensível na conduta. Íntegro quer dizer honesto, que não se corrompe. É aquele que se mantém intacto. Lembra do episódio de José na casa de Potifar? Quando José é vendido pelos irmãos e ele é levado como escravo para o Egito, lá ele é vendido numa praça de escravos, com certeza. E ali Potifar compra José e leva para dentro da sua casa para ser um mordomo da casa. Nesse caso, José ali passa a ser assediado pela esposa de Potifar, que queria intimidades com ele. Mas José, ele se manteve íntegro, ele não se deixou seduzir. Ele se manteve irrepreensível. Ele preferiu fugir. A sua roupa acabou ficando na mão dela porque ele fugiu. Porque a Bíblia nos diz para fugir da prostituição, fugir da tentação. É simples. O diabo apareceu na sua frente, você tem autoridade, repreende ele. A tentação chegou, não repreende não, foge. Não fica repreendendo a tentação porque ela não vai embora pela repreensão. Sai em nome de Jesus. Não vai sair. A tentação vai continuar, porque faz parte de um conjunto de inimigos que nós temos, que é a nossa carne. Então, não fica repreendendo a tentação, foge dela. É ficar sozinho e ali ser tentado? Não fique mais sozinho. É assistir determinados filmes ou programas e ser tentado? Não assista mais. Fuja. Pare de olhar para coisas que geram dentro de você a tentação. Fuja da tentação. José fez isso, ele saiu correndo da casa de Potifar. Foi parar na prisão por causa disso, por causa do que ela fez, por causa da acusação injusta. Mas José, na prisão, se manteve íntegro. Não importa o que estava acontecendo numa prisão ou fora dela, ele continuou sendo José. Então, quando José conta para os pais as coisas erradas, ele estava sendo íntegro. Ele não queria compactuar com aquilo. Quando José, ele fala com os pais e com os irmãos sobre o sonho, ele está sendo ele mesmo, ele está sendo íntegro, ele não esconde. Deus deu para ele, ele compartilhou. José continuou sendo íntegro ao rejeitar a investida da mulher do Potifar. José continuou sendo íntegro quando, depois de receber a túnica talar colorida dada pelo pai, ele se manteve na sua humildade. Deus o fez prosperar onde ele estava. Por onde José passou, Deus o abençoou e ali José prosperou. Isso nos traz uma lição. Integridade traz o favor de Deus. Às vezes nós queremos levar vantagem em algum momento e nos esquecemos do princípio de Deus. Às vezes nós queremos agradar as pessoas e cedemos ao pecado. Uma cervejinha aqui, um vinho ali, uma bebida alcoólica ali, uma tragada acolá. Queremos agradar os outros e permitimos que os princípios da palavra sejam quebrados na nossa vida. No entanto, a prosperidade de Deus veio sobre José quando ele se tornou íntegro, quando ele permaneceu, melhor dizendo, na sua integridade. Agora, o que é prosperidade? José era prisioneiro e foi chamado próspero. Então, o que quer dizer prosperidade? Prosperidade significa você viver o desenho de Deus para a sua vida. Como assim? Bom, não envolve dinheiro? Nós precisamos encarar da seguinte forma. Se para viver o desenho que Deus tem de você, o propósito que Ele idealizou para você, você precisa ter muito dinheiro, Deus vai te dar o dinheiro. Deus vai te dar sabedoria para prosperar, para administrar bem os recursos e tal. Mas se você não precisa de muito dinheiro para viver o desenho de Deus da sua vida, Deus não vai te dar. E o risco de você ficar correndo atrás de muito dinheiro
é se corromper, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesse caso, você correr atrás de dinheiro para tentar viver o desenho de Deus em função do dinheiro vai cada vez te levar para mais longe do desenho. Então, prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade não é enriquecer, prosperidade não é ter carro do ano, prosperidade não é ter muitos bens, prosperidade é viver o desenho de Deus, seja com muito, seja com pouco. O apóstolo Paulo viveu o desenho de Deus. No entanto, aos Filipenses, ele diz: Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter muito e sei ter pouco. Ou seja, Paulo, ele era claro em dizer: Olha, eu não sou próspero segundo o mundo. Por quê? Porque Paulo passou perseguição, prisões, necessidades, fome, naufrágios. Paulo passou por tanta coisa ruim que a gente poderia dizer assim: ah, ele não é próspero. Segundo o mundo, Paulo não é próspero. Mas segundo Deus, sim. Porque Paulo, apesar de ter aberto mão de todos os privilégios que ele tinha no império, quando ele era o perseguidor da igreja, posição de autoridade, com certeza recursos. Quando Paulo abriu mão de tudo isso e considerou isso esterco, desprezível para seguir a Jesus, ele começou a viver o desenho de Deus. Então, percebe? A diferença está aí. Quando nós vivemos o desenho de Deus, somos prósperos. Quando estamos longe do desenho de Deus, não somos prósperos. Vamos olhar para um texto muito interessante sobre isso, que é o Salmo capítulo 1, os versos de 1 a 3. Veja só o que o salmista diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, olha só, ele não está em momento nenhum falando de riqueza, ele não está em momento nenhum falando de ter bens. Ele está dizendo que vai ser bem-sucedido no que fizer. E ser bem-sucedido no que fizer depende do que fizer. Entende isso? Se Deus deu uma tarefa para você fazer e você não precisa de dinheiro, você será próspero na medida em que cumprir essa tarefa. Então será próspero. Aí será bem-sucedido. Isso é prosperidade segundo a Bíblia. Um outro texto que nos fala sobre isso está lá no livro de Josué, no capítulo 1, verso 7. Veja só o que a Bíblia diz: Tão somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É interessante isso, não é? Quando ele está dizendo aqui para seres bem-sucedido. Ora, ser bem-sucedido aqui está vinculado ao quê? À palavra. Medita no livro dessa lei. Medita nas palavras dessa lei. Medita na palavra de Deus, medita nas escrituras sagradas, medita na Bíblia. Porque quando você está meditando, você está absorvendo, interiorizando, apreendendo os princípios e valores da palavra de Deus. Você deixa de viver pelo eu acho e começa a viver segundo o padrão de Deus. E quando você está vivendo o desenho de Deus, então você é próspero. Então você é bem-sucedido no que faz. Não é que você simplesmente vai entrar num emprego, numa grande carreira e vai ganhar muito dinheiro. Não, você vai entrar no emprego que Deus tem para você e nele você vai ser bênção. O seu emprego será o seu campo missionário, nunca se esqueça disso. Missionário não é aquele que vai lá para outros países distantes. Missionário é cada um usando as oportunidades que Deus dá para testemunhar do Evangelho. Quando você está no seu emprego, o seu emprego precisa ser visto como um campo missionário.
O seu trabalho precisa ser visto como uma oportunidade que Deus está te dando para ser ali um missionário. Então, quando você cumpre o seu papel assim e vive a vontade de Deus em todos os momentos, em todos os lugares onde você está, você vive como José. Lembra? José foi levado como escravo, deve ter sofrido, não vamos excluir isso, ele deve ter sofrido a decepção em relação aos irmãos, a traição dos irmãos que o venderam para aquela caravana de ismaelitas. Mas quando ele chega no Egito e ele vai como escravo para a casa de Potifar, ele não desfaz a sua fé, ele não abre mão do que ele cria, ele continua firme. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria no Senhor. Por isso, lá na frente, quando ele encontra os irmãos outra vez, ele diz: Olha, não foi vocês que fizeram isso, foi Deus quem fez isso. Deus me trouxe para cá antes de vocês, para preparar o caminho para abençoar vocês. Uau, isso é um coração de quem está em Deus. Isso é a reação de alguém cujo coração pertence a Deus. E isso é tremendo, isso é maravilhoso demais. Quando a gente olha para a história de José, que nós não vemos em nenhum lugar ele falando de comprar a casa dos sonhos, o carro do ano, ter muito dinheiro. Nós não vemos isso nos textos bíblicos. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Então, prosperidade nada tem a ver com a teologia da prosperidade. Isso é uma aberração dos nossos dias, do nosso tempo. Prosperidade significa viver o desenho que Deus planejou para a sua vida. E se para viver esse desenho você não precisa muito dinheiro, Deus não vai dar muito dinheiro, vai dar o necessário. Deus não deixa os seus mendigarem o pão. Então Deus vai te dar o necessário para você viver. Mas se você não viver o plano de Deus e correr atrás do dinheiro, você vai se afastar do desenho. Então precisa o quê? É saber administrar aquilo que Deus te deu para que você viva o plano, o desenho de Deus de forma correta. Isso é importante, administrar bem o que Deus nos deu. A Bíblia fala sobre o devorador. Devorador ataca as nossas finanças, corrói o nosso dinheiro, os nossos recursos, em dois momentos. Um, quando nós somos infiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas. A nossa infidelidade abre as portas para o devorador. Não quer dizer que Deus vai mandar o devorador. Quer dizer que Deus está sendo rejeitado por nós e, portanto, quando nós rejeitamos Deus, rejeitamos a sua proteção junto. É o pacote completo. Se você está em Deus e andando com Deus, sendo fiel ao Senhor, não apenas temos a pessoa, a sua presença, mas temos o pacote completo, a sua proteção também. Mas quando nós nos afastamos da presença de Deus e não estamos sendo fiéis a Ele, Deus tira também a proteção, porque é o pacote completo. Deixamos Deus pela infidelidade, a proteção também sai. Portanto, o devorador encontra espaço para entrar nas nossas finanças. Essa é uma forma. A outra é quando nós administramos mal. Então, você pode até ser um fiel dizimista, mas se administrar errado os seus bens, você acaba descobrindo que o devorador entra na sua casa, corrói as suas finanças e de repente você nem percebe como, mas ele vai entrando e vai corroendo tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para administrar. Bom, então ser próspero é viver o desenho de Deus. Mas o que é desenho? Nós podemos ver, como já vimos em outro estudo passado, a imagem do arquiteto, né? Imagina um arquiteto, você quer construir uma casa, você quer trabalhar na construção de uma casa, então leva-se a ideia ao arquiteto e ele vai trabalhar os detalhes daquele projeto. O arquiteto, ele tem na sua mente o desenho, ele tem na sua mente os detalhes daquela construção. Então, quando ele coloca na prancheta, ou melhor dizendo, no programa, no computador, o que vai acontecer é que
esse arquiteto, ele vai conseguir visualizar, ele, na sua mente, vai visualizar aquela casa por dentro. Ele vê os cômodos, ele vê os móveis no lugar, ele consegue visualizar, então ele desenha aquilo. Mas quando nós, muitas vezes, olhamos o desenho em duas dimensões, nós não conseguimos visualizar de fato como será no final. Vemos riscos para lá e para cá, conexões para lá e para cá, mas não conseguimos enxergar tudo. Vamos imaginar assim: Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o que projetou todas as coisas. Nesse sentido, Deus olha para mim, Deus olha para você, e ele sabe exatamente como nós devemos ser por dentro e por fora. Como a gente deve funcionar adequadamente de acordo com o plano que ele estabeleceu. Então, quando nós imaginamos Deus dessa forma, nós precisamos lembrar que ele projetou, ele sabe o melhor, a melhor forma. Mas nós, quando olhamos as coisas acontecendo, vemos às vezes riscos, algumas conexões que não fazem sentido para nós e não conseguimos imaginar o produto final. Então, quando nós entramos no desenho de Deus, quando nós começamos a viver o desenho de Deus, nós entramos no propósito de Deus. Então, lembra assim: desenho é a essência, é a base, é o modelo, é a forma, é a natureza, é aquilo que eu sou, é aquilo que eu devo viver, é a razão de eu existir, não as coisas que eu faço, não o ministério na igreja, mas o que eu sou. Isso é desenho. Propósito é a intenção, é o objetivo, é a finalidade, é aquilo que leva a manifestar o reino na minha vida, ou seja, a maneira como eu faço as coisas. Então, o desenho é o que eu sou. E propósito é aquilo que eu devo fazer enquanto vivo o desenho. Desenho e propósito estão juntos. Agora, todo propósito, ele está contido no desenho, ele está dentro do desenho. Por quê? Porque aquilo que eu devo fazer tem a ver com aquilo que eu sou. Então, primeiro eu descubro quem eu sou e depois eu descubro o que eu devo fazer. Então, você sempre será resultado de um projeto de Deus e nunca vai atingir o resultado, o propósito, sem você entender o desenho que Deus fez para a sua vida. Para pensar comigo. Quando Deus começou a criar todas as coisas, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 descrevem a criação de todas as coisas, muito embora hajam outros textos na Bíblia que também falem. Mas quando a gente olha ali para a criação, vemos que Deus colocou cada espécie com uma capacidade própria de reprodução. Cada um reproduzindo de acordo com a sua espécie. Então ele colocou o leão vai reproduzir leõezinhos. Ele colocou uma mangueira, Deus então determinou que a semente daquela mangueira iria dar outras mangueiras e gerar mangas. Ou seja, cada um conforme a sua espécie. Cada um gerando frutos, se reproduzindo de acordo com aquilo que ele é. Você só pode produzir frutos de acordo com aquilo que você é, com o desenho de Deus para a sua vida. O fato é que muitas vezes as pessoas ficam frustradas. Por quê? Porque tentam viver o desenho de outras pessoas ou não descobrem o seu desenho. Então, nesse sentido, as pessoas acabam tentando imitar outros, fazer do jeito que outros fazem, ao invés de serem autênticos. Por exemplo, quando eu comecei o meu ministério, lá atrás, eu olhava para alguns pregadores e eu admirava aqueles pregadores. E eu queria ser como eles. Então, muitas vezes eu acabava imitando o jeito deles de pregar, só que alguns deles eram mais sanguíneos, extrovertidos, faladores, contadores de piada. E eu sempre fui mais contido, mais introvertido, mais na área do ensino. Então,
Quando eu tentava imitar aquelas pessoas, aquilo me soava muito mal. Por quê? Parecia falso, e na verdade era. Eu estava tentando viver o desenho do outro, ser aquele outro. E na verdade eu estava pregando, fazendo. Ou seja, propósito, objetivo, o que eu tinha que fazer. Eu estava pregando, mas eu estava fazendo isso de acordo com o desenho de outro, o ser do outro, a maneira como o outro era. Então, o que eu aprendi é que Deus me criou de uma forma e eu tenho características que são minhas, individualidade. Eu sou único, não há outro como eu. Então, nesse sentido, eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer, pregar, ensinar, de acordo com aquilo que eu sou, com as características que Deus me deu para viver no meu desenho. Então, quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que José não tinha muitos bens, ele não quis se tornar o mais poderoso do Egito. Eu não vejo em nenhum momento José dizendo assim: eu vou chegar lá, eu serei como o Faraó, eu vou estar acima dele, eu subirei até as mais altas nuvens. Isso é coisa de Satanás, né? O querubim que se revoltou contra Deus. José, ele não foi lá e colocou a mão sobre o trono de Faraó e diz: eu me sentarei aqui. José não fez isso. José se manteve íntegro no seu desenho. Para que as coisas dessem certo na vida dele, ele foi fiel ao Senhor. Ele não foi fiel aos seus rompantes de fé, entre aspas. Ele não foi fiel às suas ideias e planos pessoais. A prosperidade de José estava em ele viver o desenho que Deus tinha para ele. Então, não tente viver o desenho do outro. O outro prosperou, Deus tinha isso para o desenho dele. O outro desenvolve um ministério grandioso, Deus tinha isso para a vida dele, porque o desenho dele necessitava disso. Nós olhamos para José e vemos que José, na verdade, foi próspero no seguinte sentido: José, em todos os momentos e fases da sua vida, ele começou de baixo, numa posição inferior, e terminou numa posição mais alta, numa promoção. Por quê? Isso implica dinheiro? Não, não tem nada a ver com dinheiro. José continuou servo de Faraó, continuou escravo do reino, mas foi lá para ajudar Faraó e se colocou numa posição que seria, em tese, o segundo mais poderoso de todo o Egito. Mas nessas fases, ele prosperou em tudo. Ele prosperou quando ele estava na casa de Potifar, ele prosperou enquanto estava na prisão, ele prosperou enquanto foi servir a Faraó no palácio. Então, quem fez José prosperar? Quem fez José ser bem-sucedido? Deus não tem compromisso com os nossos planos. Deus não tem compromisso com os nossos alvos, com os nossos desejos. Deus não tem compromisso com as nossas realizações. Deus é soberano e justo. Deus só tem compromisso com aquilo que é justo e santo. E isso só ele possui, justiça e santidade. Deus só tem compromisso com o desenho que ele fez. Então, viva o desenho de Deus, viva o que Deus tem para você. Vibre com a maneira como Deus te criou. Você é único, as características que ele te deu, as habilidades que ele te deu são únicas, ninguém é igual a você. E Deus quer usar você como você é. Ele quer não mudar o seu temperamento, não mudar as suas características. Deus quer apenas santificar isso. Então, quando você começa a andar com Deus, Deus começa a trabalhar com você de dentro para fora. O viver o desenho não vai ser uma coisa automática. É resultado de dia após dia andando com Deus. Lembre-se, Davi, ele começou o seu reinado quando estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era o esquecido da família, foi deixado de lado. Mas Deus o escolheu, o tirou do meio das malhadas e trouxe para ser rei. Mas entre Davi ser ungido por Samuel dentro da casa do pai
e ele se assentar no trono sobre todo Israel, foram muitos anos. Mas Deus o fez prosperar em tudo. Olhe para a vida de Davi. Ele podia até ter tirado a vida de Saul e não o fez. Ele poderia ter lutado pelo trono e não lutou. Ele poderia ter criado artimanhas para chegar à posição de ser rei de Israel, mas não fez isso. Por quê? Porque ele confiava no Senhor e ele viveu a integridade do seu desenho. Por isso, no momento certo, Deus o colocou no trono. O segredo de tudo, então, é que você precisa andar com Deus. E aquilo que você está fazendo precisa estar de acordo, estar conforme o desenho que Deus fez para você. Quando você vive o desenho de Deus, você experimenta o melhor de Deus. Ao viver o desenho de Deus, José tocou gerações à sua frente. Uau, eu e você estamos aqui porque José foi íntegro e decidiu viver o desenho de Deus para ele. Quando você decide viver o desenho de Deus para a sua vida, você está tocando gerações. Lá na frente, você não vai estar vendo, mas gerações à frente, seus filhos, netos, bisnetos, outras gerações que ainda virão se Jesus não voltar. Essas gerações serão tocadas pela tua integridade, pela tua fidelidade ao Senhor, em você decidir viver o seu desenho, o desenho de Deus para você e fazer aquilo que Deus te dá para fazer de acordo com o seu desenho. Eu e você somos chamados a viver como José assim. Então pense, o que é melhor? O que de fato é melhor? Você correr atrás dos seus sonhos pessoais ou submeter-se a viver o desenho de Deus? O que é melhor? Então eu deixo para você esse desafio. Busque o desenho de Deus. Coloque-se diante dele, renda-se ao Senhor. Saiba que Deus tem prazer em trabalhar conosco e nos moldar. Ele não desiste de nós, ele não vai desistir de você e ele vai moldar a sua vida em todos os aspectos até que você viva o melhor de Deus sobre a terra.